Fim de jogo lá no Castelão e o Santos perdeu para o time do Ceará por 3-0, pessoal. O Santos jogou mal, no meu modo de ver. Em alguns momentos até melhorou dentro da partida, né? Com permissão, evidentemente, e com o recuo constantemente do time do Ceará, que gosta de realmente jogar na transição. Mas o Santos também teve muita culpa, principalmente, no meu modo de ver, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos aí tentar falar não sei o que do Santos Futebol Clube, que mais uma vez perdeu fora de casa para o time do Ceará, né? O Santos, a verdade é o seguinte, pessoal, o Santos, no meu modo de ver, surpreendeu muitos, principalmente na escalação que o Juan Pablo Vojvoda colocou, quando era mais fácil permanecer aquilo que já estava combinado de uma certa forma, pelo menos para o torcedor santista, né? Ele entrou praticamente ali com 3 volantes, o Zé Rafael, o Schmidt e também o Rincon, deixou na armação ali o Roleiser e lá na frente o complicado Guilherme, que não jogou porcaria nenhuma, e o Lautaro Dias, que ora fazia às vezes do Guilherme e realmente foi muito ruim dentro da partida. Pessoal, na verdade é o seguinte, o Juan Pablo Vojvoda, ele iniciou a partida com esses 3 volantes, promovendo a entrada ali do Rincon, né, e sacou o Barreal, que normalmente pensávamos que seria praticamente a mesma escalação do jogo passado. Isso não aconteceu. E aí no decorrer do jogo, ele teve várias oportunidades de fazer a modificação, inclusive substituir esse jogador que não jogou absolutamente nada, né? E aí você pode também abrir um parênteses para o Guilherme, que eu não sei porque o Juan Pablo Vojvoda demorou para fazer a substituição. Tem também o Escobar, que não jogou muito bem, nada, absolutamente nada hoje. Errou todos os cruzamentos, errou todos os botes, não está bem. Não está bem. E quando isso acontece, quando você faz um time, arma um time de alguma forma, para de uma certa forma tentar surpreender, haja vista que o time do Ceará, né, não tinha tido nenhum tipo de retrospecto de uma certa forma tão positivo como aconteceu hoje na vitória sobre o time do Santos, acredito eu que o Juan Pablo Vojvoda tentou fortificar e fortalecer o meio de campo do time do Santos, mas o tiro saiu evidentemente pela culatra, né? O time do Ceará deu a posse de bola para o time do Santos, o Santos realmente ficou com a maior posse de bola, principalmente ali no primeiro tempo, e quando era para o Santos tomar uma atitude, isso não aconteceu. Poxa vida, todas as vezes que a gente via o Guilherme pegar na bola, era a mesma jogada, não tinha realmente uma coisa que afrontava o seu defensor, era sempre aquela tirada para o meio tocando para trás, não tinha uma jogada de profundidade, e o Robinho Júnior lá no banco, sem realmente poder entrar dentro da partida. E aí as opções que o Juan Pablo Vojvoda teve, de colocar de repente Tassiano, de colocar Tiquinho Soares, pelo amor de Deus, de colocar de repente o Barreal, que jogou de uma certa forma bem melhor no pouco momento que ele entrou, o Souza também, apesar de ser um jogador um pouco mais agressivo do que o Escobar na lateral esquerda, mas já fez aquilo que o Escobar tentou fazer praticamente a partida inteira. Então o Juan Pablo Vojvoda tem que ter essa expertise de repente substituir os jogadores de uma forma que o Santos fica mais agressivo. O Santos toca, chega na cara do gol, perde gols. E a gente não deve nem sacramentar nenhum tipo de jogador aqui, pessoal, porque a torcida sabe realmente quem são os jogadores que realmente não está dando resultado para o time do Santos, né? Não precisa ficar falando aqui não é isso. O Santos perdeu várias oportunidades. Perdeu uma bola no travessão com a cobrança de falta ali do Roleiser, depois perdeu com aquela bicicleta, depois de um bate-rebate ali dentro da área em que o goleiro do time do Ceará acabou fazendo a defesa. Depois teve também o chute do Zé Rafael,
que realmente chutou errado depois de um passe que veio da direita, se eu não me engano, acho que foi do Igor Vinícius, que ele pegou de canela, a bola subiu o travessão e foi para a linha de fundo. Teve também o Lautaro Dias, que recebeu uma bola também do Igor Vinícius ali, que era para fazer o gol, e ele não conseguiu realmente alcançar a bola. Teve no último lance uma defesa espetacular depois de um chute que aconteceu do atacante do time do Ceará, em que o Brazão fez a defesa, bateu na trave e voltou no contra-ataque. A bola realmente foi tocada pelo Lautaro Dias, o Cavadeiro, que saiu praticamente na cara do gol, e ele tocou no canto do goleiro em vez de tirar. Então essas coisas, quando acontece com um time que é limitado para fazer gol, não pode perder. Jogando contra um time do Ceará, que deixou bem claro qual que era o esquema de tático deles, de jogar no contra-ataque, na transição, e o Santos não conseguiu matar. Depois das substituições, o Santos se perdeu. Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda colocou ali Alex Duarte no lugar ali do Igor Vinícius, que ele normalmente joga como zagueiro, mas eu lembro que teve passagens também dentro da equipe por onde ele jogou, que ele também jogou no lateral direito. Talvez por conta desse motivo, o Juan Pablo Vojvoda falou que ele poderia jogar naquela forma, e ele realmente jogou na lateral direita. O Schmidt foi para o sistema de zagueiros do time do Santos, realmente na hora que saiu o segundo, o terceiro gol, porque foi assim, ó, o primeiro gol quem fez foi realmente o Mogni, aquele bate-rebate, a defesa do Brazão, a bola correu praticamente na linha, e ele mesmo acabou concluído. O segundo foi do Pedro Henrique, aquele jogador que jogava, se não me engano, acho que no Grêmio ou no Internacional, não sei, uma dessas duas equipes. Ele tinha acabado de entrar, teve um cruzamento da direita e ele sozinho só teve o trabalho de encostar. O terceiro gol do Sobral foi brincadeira, né, pessoal? Ali já era Brasil, o Santos realmente se abdicou de marcar, ficou aquele jogo de pelada, né, de solteiro contra casado, e aí o Sobral pegou, dominou, foi para a direita e bateu no canto do Brazão e acabou fazendo o terceiro gol. Então assim, pessoal, tudo que a gente foi tentar justificar, se o próprio Santos não faz a sua parte, fica difícil a gente sustentar aqui. O Juan Pablo Vojvoda, provavelmente na entrevista coletiva, não sei se ele vai justificar o fato pelo qual ele colocou o Rincon no lugar do Barreal, de repente para dar um poder de marcação melhor, ele pode até falar isso, mas quando a pessoa vê que não deu certo, substitui. Não importa se é no primeiro tempo, se é no segundo tempo, no início do intervalo, não importa. Se o cara, que nem o Guilherme, que não está jogando absolutamente nada, tem que ser substituído. Ah, eu não vou colocar o Robinho Júnior? Tudo bem, mas por que levou o cara? Fala para mim por que levou o cara. Era um jogo realmente muito agressivo, onde o Santos precisava realmente, e todas as chances do time do Santos aconteceu depois que o Souza entrou. Queira você pensar assim ou não. O Souza jogou do meio de campo para frente, atacou mais, jogou mais que todo mundo ali. Acho que a transição do Souza do meio de campo para frente ela é muito interessante. Na base ele jogava muito de ponta esquerda, quando colocava outro lateral ali no seu sistema defensivo, ele ficava realmente ali dentro do corredor. Então para ele tem uma facilidade muito grande. Agora, meu Deus do céu, ver o Guilherme jogar, se não está dando certo, se a reposição dele não está dando certo, que é o forte dele, mesmo ele sendo artilheiro do time do Santos, tem que tirar, cara. Não pode permanecer com um jogador que me parece que tinha comido uma feijoada ali, não queria realmente jogar e fazendo as mesmas jogadas. Teve bola que foi metida para ele, parece que ele estava cansado, levou dura do técnico Juan Pablo Vojvoda, que era para ele levantar, toda hora caindo no chão. Não dá, ó. O Vojvoda tinha que realmente fazer a substituição no momento em que ele não estava oferecendo absolutamente nada para o time do Santos contra o time adversário. E essas coisas realmente dá resultado negativo para o Santos. Porque o Santos vencendo, o Santos encostaria, evidentemente, nesse próprio Ceará. Ficaria com o mesmo número de pontos, mas perderia nos critérios de desempate, tudo bem. Seria um detalhe, mas perder da maneira que perdeu não pode acontecer, pessoal, não pode acontecer. O Santos vai ter um hiato aí de 10 dias por conta da parada da FIFA, né? Vai ter jogos da seleção brasileira, o Santos vai ter praticamente um tempo para ajudar a fazer aquilo que não foi feito dentro da partida, por exemplo, descansar os jogadores, e me parece que em alguns momentos
os jogadores do time do Santos jogando 2 partidas por semana, não tá aguentando o tranco. Então coloca outros jogadores, cara. A substituição do Lampérez, de repente para preservar o cara, tava lá no banco de reservas, mas eu senti, assim, sincero, honestamente, que o Frias não jogou absolutamente nada. Para mim, ele chega atrasado toda hora no sistema de marcação, reclama demais, né? Dá bote errado toda hora, tá inseguro. Eu achei que ele muito seguro. Já o Alexis Duarte, eu achei que realmente ele estava se soltando um pouquinho mais na partida de hoje, mesmo o Santos tomando 3 gols. Eu achei que ele ficou perdido entre o sistema de marcação do meio de campo. O Zé Rafael jogou bem, foi uma partida que no meu modo de ver jogou bem. No começo ele deu 2 espanadas, né? As espanadas que deu, quase saiu o gol do time adversário, o time do Ceará. Ele demorou para fazer o passe, ele segurou, ficou olhando, ninguém gritou ladrão e acabou perdendo dando contra-ataque. Então, em alguns momentos dentro da partida, realmente o Santos ele foi bem. Mas que quando teve a oportunidade, essas chances não converteram em gols. E aí jogando contra um time adversário que só joga na transição, no contra-ataque, que é fatal, e o Santos não fez, qual que é a regra do futebol? É tomar. Isso é simples, pessoal, simples. Que o Vojvoda não viu essa situação. Permaneceu com jogadores que não era para permanecer, deu oportunidades para outros jogadores, evidentemente, que nem o Cabadeiro, né, que perdeu um gol feito, não pode perder. O Lautaro perde gol, mas ajuda muito na condição física dos outros jogadores, permanece sempre preocupando o sistema defensivo do time adversário, teve chances, dá abertura para outros atacantes entrar realmente numa situação livre, que nem aconteceu hoje, daquele passe que ele deu realmente para o Cabadeiro, mas os caras não querem fazer gol, ou não conseguem fazer gol, e aí fica realmente muito difícil, né, pessoal? Um Santos que vai jogar fora de casa, quando tem as suas oportunidades, seja de qual maneira for, e não realmente faz o resultado, o time adversário vai lá e faz aquilo que o Santos deveria fazer. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, ative todas as notificações, também dê o seu like, que é importante, e principalmente aí, faça os seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim, sinto muito, mas o Santos perdeu. Um abraço, tchau.